E aí pessoal, no vídeo de hoje aí, a gente vai trabalhar um pouquinho com alguns exemplos aí mais aprofundados da parte da API de Fragments, tá? Então a gente vai ver como aplicar os nossos Fragments aí em situações um pouquinho mais reais aí dentro do Android, tá ok? Então vamos lá. Seguindo então, para que a gente comece a trabalhar aí com os nossos exemplos de Fragments aí, para ver, né, em que outras situações a gente consegue trabalhar com a API de Fragments aí. A gente vai criar um projeto aí, tá? E daí eu vou trabalhando só em cima desse projeto e desenvolvendo alguns exemplos aí com vocês, tá? Então vamos chamar a nossa aplicação aqui de exemplo fragments. Vamos dar um next aqui, API 19, add no activity, tá? Dá um finish lá. Só aguardar aí, criar o nosso projeto. Bom, então seguindo aí, no nosso projeto aí, o nosso primeiro exemplo que a gente vai trabalhar aí é aquele clássico onde você tem uma lista de itens e do lado você tem a parte de detalhes de algum item dessa lista. Vocês já trabalharam, né, em um vídeo aí com isso daí, tá? Então, só que no vídeo que a gente trabalhou com a API de Fragments e viu isso, a gente tinha a lista vinculada à Activity e os fragments alternavam ao lado, né? A gente não tinha realmente um exemplo bem mais prático ali da coisa do fragment aí. Então, esse exemplo que a gente vai fazer, a gente vai separar a parte da lista num fragment e a parte de detalhes também em outro fragment. Daí a gente vai ver como combinar essas coisas aí para montar um layout para tablet e um layout para smartphone, tá ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aí é começar montando os nossos layouts, tanto da parte da lista quanto da parte de detalhes, tá? Só vou mudar aqui a parte do styles aí. O Light Dark Action Bar. Beleza. Daí vamos criar aqui então nossos layouts aí. Então a gente vai colocar aqui como frag lista, tá? Recurso layout. Enquanto ele vai renderizando ali, já vamos criar outro aqui. New layout frag detalhe. Então aqui na nossa lista a gente vai ter lá um list view, tá? Só arrastar ele aí. Temos aí nosso list. E no nosso fragment de detalhe a gente só vai ter um campo de texto ali só, tá? Bem simplesinho aí o layout desse primeiro exemplo. Então, a gente viu lá que vocês tinham que trabalhar com o layout do fragment, com uma classe estendendo o fragment, né? Então a gente vai criar a nossa classe aqui. Então vamos criar aí as nossas classes. Fraglista extends fragment. Daí o nosso onCreateView lá. Inflater.inflate. Nosso frag lista. E vamos retornar aí o nossa view, né, o nosso layout. Vamos criar agora o nosso fragment da parte de detalhe. Frag detalhe extends fragment. Vou aproveitar aqui e vou copiar. É o mesmo com o create view praticamente, né? Frag detalhe. Tá ok, tá aí. O nosso fragment de detalhe ele vai ter um método aí para a gente poder atualizar esse text view que a gente tem aqui, tá? Então a gente vai criar aqui um atualizar aí, o function, nossa senhora, misturando tudo já que é coisa, né? JavaScript, PHP, public void atualizar string. Beleza, daí pegamos o nosso text view aí. Text view,
get view ponto find view by id, nosso text view ponto set text, texto, beleza. Então temos um método para atualizar o nosso fragment de detalhe. O nosso fragment de lista que a gente vai criar a nossa lista aí, tá? Então vamos pegar aqui, vamos criar aí a nossa lista de itens. Tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, tem 6 e assim por diante, né? Precisamos de um array adapter, como a gente já viu, né? New array adapter. Contexto. Opa. Get activity. Android R layout. E os itens. Beleza. Aí temos que recuperar o nosso list view. Beleza. E o nosso set adapter aí para o nosso list view. Tá ok. Então temos aí o nosso list com o nosso fragment de detalhe, né? Cada um com sua lógica própria implementada. E agora a gente vai criar a nossa main activity, né? Então a gente tem o layout dos nossos fragments, as classes que herdam a classe fragment. Vamos criar aqui a nossa main activity, tá? Então precisamos criar o nosso layout aqui primeiro. Vamos colocar aqui empty activity. Opa, mais fácil vir por aqui. Activity, empty activity. E daí aqui a gente vai só mudar o nome aqui, tá? Para ficar mais fácil depois de identificar tudo, tá? Exemplo 1. Que a gente vai ter duas telas, tá? Então a primeira tela como launcher activity. Activity, exemplo 1, beleza. Então temos aí nossa activity. Vamos colocar um fragment aqui nela, que vai ser a nossa lista aqui, frag lista. Beleza. Então temos aí vamos só fechar aqui para ficar mais fácil de trabalhar. E vamos criar agora a parte da tela que vai ter os detalhes, né? Então vamos colocar aqui exemplo 1, 2. E aqui a gente também vai colocar um fragment aí, só que aqui é o nosso frag detalhe. Então tá aí. Nossos fragments aí, as nossas activities. Vamos rodar aí. Só aguardar aí. Então aí nossa aplicação rodando, tá? Nosso list. Só que quando eu clico nos itens do meu list, ele não está fazendo nada. Embora eu esteja trabalhando com fragments aí, ele não está nem atualizando uma tela ao lado, nem abrindo uma tela nova, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir essa nossa segunda tela aqui, que é da parte de detalhes, tá? Então, quando eu clicar aqui em algum item do meu list, ele vai pegar o nome do item aqui, tá? E vai mandar para uma segunda tela. Só que o que é o detalhezinho aqui? Olhem que o list, tá? O list view, ele está dentro do layout do fragment, tá? Ele não está vinculado ao layout da activity agora, igual a gente fez no vídeo anterior, onde a gente tinha o layout do nosso list view vinculado diretamente ao layout da activity. Então agora o que está vinculado na verdade à activity é o fragment e o list está vinculado ao fragment. Então o que a gente tem que fazer? Você tem que implementar o listener do clique aqui do meu list view no fragment
E daí achar alguma forma de fazer com que o fragment comunique à activity que algum item foi clicado, tá? Então a activity ela vai funcionar para a gente aqui como se fosse um controlador de fluxo aí da nossa aplicação, tá? Então ela vai receber as ações dos fragments que estão vinculadas a ela e daí ela ou dispara uma tela nova ou atualiza alguma outra informação, tá? Dependendo da ação que o fragment passa para ela. Então como que a gente vai fazer isso daí? Então vamos pegar aqui primeiro o nosso fragment list aqui. Vamos implementar aqui o implement on item click listener no nosso fragment aí. Daí no nosso list aqui vamos set on item click listener. Vamos apontar para nossa própria classe. Beleza? Então quando eu clicar em algum item da minha lista que está no fragment, eu tenho que notificar a minha activity que esse item foi clicado, tá? Para fazer isso daí dentro do fragment, que além do listener, que a gente já trabalhou várias vezes, vocês vão precisar criar uma interface aqui, tá? E essa interface vai ter que ser implementada pela activity que estiver trabalhando com o meu fragment. Então vocês vão vir aqui, ó, vamos colocar aqui public interface. Vamos chamar aqui de onItem selecionado listener. E vamos criar um método aqui, onItem selecionado, que recebe um item aí como string. Vamos pegar aqui, criar o listener aí, onItem selecionado listener, beleza? E aonde que eu vou vincular isso daí? Essa minha interface com a minha activity, tá? Então, lembrando lá dos métodos, né, do ciclo de vida do meu fragment aí, quando você vincula o fragment com a activity, ele chama lá o onAttach. Então, no onAttach eu consigo saber se a minha activity implementou ou não essa interface que eu estou pedindo aqui, tá? Então, você vai fazer o seguinte aqui, ó, try. Vamos colocar aqui o listener, um item selecionado listener, fazendo o cast da nossa activity. Class cast exception. Class cast exception activity.toString deve implementar a onItem selecionado listener. Tá? Só uma mensagem aí para que se de repente alguém for usar o fragment que você está criando, essa pessoa, se ela esquecer de implementar o método dali, a próprio fragment avise o programador que ele tem que fazer isso daí, tá? E daí aqui no nosso item click aqui, a gente vai fazer o seguinte, pegar o text view, né? A gente está trabalhando ali com o simple list item 1. Então, ó, lembrando, ó, eu abro aqui o layout, ele tem lá um text view dentro, tá? Então vamos pegar o nosso text view aqui. Text view, que é a nossa view ali, que foi clicada. E daí vamos pegar o nosso listener, onItem selecionado textView.getText.toString. Beleza. Então quando eu clicar, ele vai pegar o texto que está no item da lista e vai mandar para quem tiver implementado a minha interface. No caso, a activity que estiver trabalhando com o meu fragment, ela vai ter que implementar esse método aqui, ou um item selecionado. Então aqui é como se eu estivesse chamando esse método ou um item selecionado da activity que implementou essa interface minha aqui, tá ok? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, nossa interface que tá, nossa activity, né, que está trabalhando com isso daí é essa aqui, ó, exemplo 1. Ela não está implementando a nossa interface, tá? Então aqui é só para forçar um erro para que vocês possam ver aí. Vamos mandar rodar de novo aqui.
Então aí, ó, mandei rodar, já deu um erro ali pra gente, ó, Classic Exception, dizendo ali que a minha exemplo 1 deve implementar ou um item selecionado listener, tá? Porque dentro do meu fragment, quando eu faço um attach ali, eu faço essa verificação para ver se a Activity realmente implementou a minha interface ou não. Porque ela vai precisar dessa interface para capturar os cliques no item da minha lista ali, tá ok? Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó, vamos pegar aqui, implements on item selecionado listener. Ele vai pedir para implementar ali o nosso método, tá? E daí, o que eu vou fazer com base nesse item que está selecionado? Eu vou abrir uma nova activity, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, intent, tudo que vocês já conhecem, né? Então, cadê? Exemplo 12.class. Vamos importar aqui. Put extra, item, passamos o item, start activity, a nossa intent, tá? E daí lá na nossa exemplo 1.2, temos que capturar isso aí de novo. Então vamos vir aqui, intent, get intent, if has extra item. Então, se eu tiver alguma coisa para receber ali, tá? O que eu vou fazer? Eu tenho que pegar, eu estou trabalhando aqui vinculado com um fragment. Então, aqui eu tenho o fragment da lista e aqui eu tenho o meu fragment de detalhe. Então, a parte de detalhe, ele está toda implementada lá no meu fragment de detalhe. É ele que é responsável pelas regras de negócio dele, de atualizar, de fazer o que tiver que fazer. A minha activity só tem que falar para o fragment fazer a ação para qual ele foi implementado, tá? Então aqui a gente vai recuperar o nosso fragment de detalhe. Vamos pegar aqui o get fragment manager find fragment by id rd. Agora temos que descobrir qual que é o fragment aqui, né? Vamos fazer o seguinte, para não criar confusão depois também. Cadê? Fragment id aqui. Frag lista, tá? Vamos deixar exatamente com o mesmo nome do layout ali, tá? E aqui frag detalhe. Beleza. Assim fica mais fácil de trabalhar. Então aqui é o nosso fragment de detalhe. E daí é só a gente pegar aí frag detalhe.atualizar e daí pegar a nossa getString extra, item, beleza. Então tá aí, vamos rodar, né? Então tá aí nossa aplicação agora, tá? Então vou vir aqui, ó, ele abre o fragment de detalhe. Vou vir lá em item 1, tá? Só que o que acontece? Até aqui, assim, visualmente falando, não tem nada de diferente do que a gente já fez até agora, só com activities. Então parece meio estranho, você acaba criando 4 classes, 4 arquivos de layout, a coisa fica muito pior se você for fazer uma coisa tão simples assim. Então, qual que é a ideia de trabalhar agora realmente com os fragments, tá? Então aqui a gente separou a parte de negócio da nossa aplicação, então cada fragment ficou responsável pelo que é interessante para ele. Então o fragment da lista cuida da lista, o fragment de detalhe cuida dos aspectos relacionados à parte de detalhe. E daí as activities, elas só controlam o fluxo da minha aplicação. Então elas só ou recuperam o fragment e mandam ele fazer alguma coisa, ou abrem uma tela, ou atualizam informação se o fragment já tem do lado. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um outro layout para quando o tablet ou o smartphone estiver na posição paisagem. E daí vocês vão ver realmente a utilidade de trabalhar com fragments agora aí, tá? Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó, vocês vão vir aqui no layout, vocês vão criar um novo layout. Só o que vocês têm que ter cuidado agora. O nome do layout que vocês vão criar tem que ser exatamente o mesmo layout que a activity principal de vocês carrega.
tá? Ou a activity que vocês estiverem trabalhando for carregar. No caso aqui, como a gente vai fazer a nossa exemplo 1, ela carrega o activity exemplo 1. Então a gente tem que criar um outro arquivo de layout com exatamente esse mesmo nome, tá? Então vocês vão pegar aqui, ó, activity exemplo 1. E daí a gente vai trabalhar com qualificadores, tá? Então vocês vão colocar aqui, ó, orientação landscape, tá? Dá um OK lá. Agora no nosso layout lá ele tem dois arquivos de layout principais, tá? Um para trabalhar quando você estiver no modo smartphone com só a lista e o outro em modo paisagem para quando você estiver trabalhando com um tablet ou com um smartphone que de repente tenha um espaço, né, na tela para que você possa trabalhar com duas coisas aí. Então a gente vai fazer o seguinte aqui agora, vocês vão colocar aqueles fragments ali aqui, tá? Então a gente vai pegar, vamos só mudar aqui para horizontal. Vamos colocar os nossos fragments aqui. Então a gente vai ter o nosso frag lista. Temos aí o nosso fragment lista. Largura dele 0dp e peso 3. E vamos colocar mais um fragment aqui que é o nosso detalhe. Então tá aí o nosso detalhe. Nosso detalhe tem peso 7. Também 0dp. Os IDs dos fragments aqui tem que ser exatamente da mesma forma que você já tem, tá? Então, ó, frag lista, frag detalhe, tá? Caso você precise mexer com eles, recuperar igual a gente está fazendo, né? Na tela 2 lá, né? Você recupera o fragment para poder chamar o atualizar dele. Então, só cuidado aí em realmente manter os mesmos IDs, senão depois, na hora que você for trabalhar ali, isso aqui vai dar nulo ali, daí a aplicação não roda, tá? Então, nossa aplicaçãozinha aí, agora usando os dois fragments em modo paisagem. E daí o que, que a gente vai fazer aqui? Cadê o nosso exemplo 1 aqui? O nosso layout, apesar de que quando a gente virar, ele vai carregar esse layout pra gente aqui, ele não vai ter o comportamento que a gente espera, tá? Então, eu vou rodar aqui só para vocês verem o que, que vai acontecer. E daí eu vou mostrar como arrumar isso daí também. Então, aí o nosso layoutzinho, né? Vou só deixar aqui em modo paisagem aí. Então, agora eu tenho o layout ali com os dois fragments, né? A parte da lista e a parte de detalhe. Só que o que, que acontece? Se eu venho aqui na minha lista, ó, ele abre uma tela nova, ao invés de atualizar esse fragment que eu tenho do lado, tá? Então esse é um comportamento que eu não quero ter, né? Eu quero que quando eu clicar na lista, quando eu tiver em modo paisagem, ele só atualize o meu fragment que eu tenho na lateral, não que ele abra uma nova tela. Então para isso daí, a gente vai ter que modificar o nosso um item selecionado aqui que a Activity implementou para identificar se a gente está ou não no modo paisagem, tá? Então a gente vai criar um método aqui. Não tem necessidade, tá? Mas ajuda bastante. Vamos colocar aqui um isLand. E daí a gente vai trabalhar aqui com a configuration. Get resources. Get configuration, tá? E vamos retornar aqui daí config.orientation configuration.landscape. E vamos lá agora. If isLand, se tiver em landscape faz alguma coisa, se não, abre uma nova tela. E daí o nosso código aqui de quando tiver em modo paisagem é o que a gente já tem implementado no nosso exemplo 1.2. Então eu só vou pegar isso aqui, ó. E vamos colocar aqui. E aqui é o nosso item ali. Tá? Então recupero o meu fragmento de detalhe e mando atualizar o conteúdo dele ali. Tá ok? Então agora vamos rodar aqui. Então aí o nosso aplicativo. Tá? Então ó, se eu vim aqui na minha lista aí, ó, abre
numa tela separada, né, numa nova activity, no caso no layout de smartphone. Caso o usuário esteja trabalhando em modo paisagem, né, ou num tablet, que o layout padrão de um tablet é o paisagem, aí ele só vai atualizar o meu fragment que eu tenho do lado, né? Ele não vai abrir uma activity nova para isso daí, tá ok? Então, aí é as vantagens da gente trabalhar com fragment, né? Veja que eu não precisei criar toda uma regra de negócio diferente para trabalhar no modo paisagem e no modo retrato. Então, o fragment ele tem toda a parte de negócio dele, tá? Que é a seleção da lista, montar a lista. O detalhe tem a parte de atualizar o conteúdo dele. E daí as activities só controlam o fluxo da aplicação, tá? Então, a minha activity principal ali, mas qualquer activity pode fazer isso daí, ela verifica se o dispositivo está em modo landscape ou portrait, seleciona ali o que ele tem que fazer, se ele só tem que atualizar ou se ele tem que iniciar uma nova activity. E caso eu inicie uma nova activity, eu só recupero também o conteúdo ali para trabalhar exatamente da mesma forma como eu faria só para atualizar ali na própria Activity 1, tá? Então eu consigo economizar bastante código aí com isso daí, tá? Juntando essa questão da qualificação de recursos aqui com os nossos fragments aí, tá ok? Então esse daí é um dos exemplos, né, da parte de fragments aí. Talvez vocês trabalhem bastante com isso daí, tá? É uma das formas de trabalhar aí com os fragments. Então agora vamos para o nosso segundo exemplo de fragments aí. Então vamos lá. Vamos criar aqui a nosso exemplo 2 aí, né? Então new activity, empty activity. Vamos colocar aqui exemplo 2. Marca lá como launcher, tá? Que a gente vai substituir aí. Só vamos ver aqui no nosso manifest. Exemplo 2 está lá marcado como main. Nesse segundo exemplo, a gente vai trabalhar com um outro componente aí que a gente tem dentro do Android, que ele surgiu na API 21, tá? Mas ele foi disponibilizado direto nas bibliotecas de suporte. Então ele não tem uma forma nativa dele, pelo menos não por enquanto, tá? Então isso significa que você vai ter que trabalhar com a biblioteca de suporte se quiser utilizar esse componente aí. Esse componente é aqueles menus que a gente tem aí quando você passa o dedo na tela, né, de um lado aí, e daí o menu ele vem por cima da tua aplicação até uma parte para que o usuário possa interagir, tá ok? Então esse menu aí dentro do Android é o nosso Navigation Drawer, tá? E para que vocês trabalhem com ele, vocês vão ter que trabalhar aqui através do XML, tá ok? Então a gente vai vir aqui, substituir o nosso Relative Layout pelo Drawer Layout, tá? Então pode ver aqui que ele já é da versão 4 da biblioteca de suporte, tá? Então só incluir ele aí. Opa, aí. Daí vamos fazer alguns ajustes aqui. Vamos deixar aqui só a largura e a altura. Vamos colocar um ID aqui, caso nós precisemos. Drawer layout, beleza. Quais que são as características desse componente aí, tá? Ele, quando você trabalha com ele, ele tem que ser o layout raiz do teu layout que você vai carregar. E dentro dele ele vai trabalhar com duas views, tá? A primeira é a view que vai ser o teu conteúdo, tá? Então a gente trabalha normalmente com outro layout daí dentro dele, tá? Aqui no caso eu vou colocar um frame layout, mas pode ser qualquer outro layout que permita com que você ajuste as views. Eu vou trabalhar com frame layout porque normalmente é o frame layout que a gente utiliza para daí trabalhar com fragments também, tá? Vamos colocar aqui match parent e um ID aí pra gente. Vamos chamar aqui de conteúdo, beleza? E daí aquele menu que vai vir da lateral pra gente é o nosso componente list view, tá? E daí ele tem algumas exigências aqui em relação a esse componente, tá? Você tem que colocar ele com largura até no máximo 320 dp, tá? Se você colocar mais que isso daí, segundo as guias lá do Android, ele vai
sobrescrever a tua tela inteira, tá? Então não dá aquele efeito de um menu que vai até uma parte só do layout ali para o usuário, tá? Então a gente vai usar aqui 240dp, tá? Então sempre lembrem aí que segundo a documentação oficial, ele fala para você não ultrapassar o 320dp, tá? Você pode ir até 320, mas não ultrapassar isso daí. A altura vamos colocar match parent mesmo, não tem nenhum problema. E ele também diz que você tem que setar o layout. Vamos ver se agora vai puxar aqui, né? Android, layout, Gravity, não puxa, né? Você tem que setar a propriedade layout Gravity, tá? E daí lá na documentação ele te diz bem certinho quais são os valores que você pode adotar, tá? Mas normalmente você vai usar aqui o Start, caso você queira trabalhar acompanhando a configuração do dispositivo do usuário, tá? Ou você pode trabalhar aí com left, right, dependendo de onde que você quer que o menu surja, tá? Vou deixar aqui start, que daí ele fica dinâmico pra gente mesmo, tá? E acredito que por enquanto seja isso aqui, tá? Então temos aí o nosso layout, né, o drawer layout, um frame layout que vai ser na nossa área de conteúdo e o list view que vai ser esse menu que vai vir por cima aí, tá ok? Aqui no nosso exemplo 2 a gente vai preencher o nosso list aí, tá? Eu vou aproveitar aqui, onde que nós tínhamos o list aqui no exemplo 1, não, lá no fragment, né? Frag list. Vou aproveitar aqui, tá? Para pegar os nossos itens aqui do nosso frag lista, tá? E vou utilizar aqui. Assim a gente economiza um pouco de tempo aí digitando as coisas. Aqui não precisamos disso. E o nosso list view aqui. Temos que colocar um ID aqui, né? Faltou. Vamos chamar de menu lateral. Beleza. Menu lateral. Tá? Setando o adapter aí, os itens do menu, tal. Beleza. Tá? Feito isso daí, então é só criar o layout e preencher o menu, tá ok? Vou mandar rodar aqui. Então aí é o nosso aplicativo. Opa. Então você vai pegar, passar o mouse aí, tá? Ou o dedo do cantinho aqui para cá, para que você possa puxar o menu aí, ó. Tá ok? Aqui tem algumas coisinhas com layout aí, tá? Que tem que ajustar, mas pode ver que ele vem até uma parte da tua tela só. A gente só vai fazer o seguinte aqui, para não ficar estranho esse negócio aí, né? Vamos pegar aqui, background, 3, 4, 5, 6, tá? Colocar aí com fundo branco. Vamos mandar rodar de novo aqui. Então aí agora, aí ó. Tá, então a gente tem esse menu aí. E daí aqui no fundo a gente tem o nosso conteúdo. Então o usuário vai selecionar algum item aqui. E daí a gente carrega um fragment para ser exibido aqui no fundo. Tá ok? Então a gente vai fazer o seguinte aqui. A gente tem o nosso menu, tá? O Navigation Drawer basicamente é isso aqui. Tá? Na documentação oficial tem um exemplo um pouquinho mais aprofundado do que mais dá para fazer ali, mas em cima do Navigation Drawer, tá? Mas de forma bem básica é isso aqui, tá? Então você vai criar o layout e preencher a lista ali, tá? Não tem segredo nenhum nisso aqui. Vamos criar dois fragments aqui, tá? Vamos criar aqui. Chamar de frag 1, tá? Eu vou utilizar esses fragmentos aqui para os outros exemplos também. Vamos colocar um texto aqui. Fragment 1. Vamos colocar uma cor aqui. Beleza. E vamos criar mais um fragment aqui. Frag 2. E vamos colocar aqui o texto. Fragment 2. E também vamos colocar uma cor de fundo aí. Vamos colocar aqui. Beleza.
Vamos criar as classes dos nossos fragments aí. Frag1 extends fragment on create view inflator.inflate frag1 container e vamos retornar o nosso veio. Beleza. E daí vamos criar a nossa outra classe também lá. Frag2 extends fragment. Vou copiar aqui do nosso frag1, porque é basicamente a mesma coisa, só mudar aqui o layout, frag2. Beleza. E daí o que que a gente vai fazer? Eu vou implementar o clique desse menu aí, tá? Então vamos pegar aqui, set on item click listener. Vamos implementar na nossa própria classe aqui, implements on item click listener. E daí a gente vai fazer o seguinte aqui, if position igual a 0, a gente vai pegar o fragment1, new frag1, senão frag2, frag2, new frag2, beleza. E vamos trabalhar aqui então com o nosso fragment manager também. Fragment manager get fragment manager fragment transaction, tá? Só cuidado para não pegar aí o de suporte. Fragment manager.begin begin transaction. Beleza. Daí replace. Vamos substituir lá o nosso conteúdo pelo nosso frag1. Vamos colocar aqui uma tag e commit. Beleza. Vamos copiar isso aqui. Frag2. Só deixa eu colocar aqui pelo menos um if, né? If posição, beleza. Vou reduzir aqui a nossa quantidade de itens na lista aqui. Frag1, frag2, beleza. Então tá aí. É basicamente igual a mesma coisa que a gente já fez quando você trabalhava só com o list view aí na Activity. Então você popula o teu list view e daí trabalha com o listener dele para capturar os cliques daquela posição que o usuário trabalhou, né? Não tem nada de diferente aí, tá? A única coisa de diferente realmente do Navigation Drawer aí é o layout dele, tá? Que tem essas exigências aí de você trabalhar com ele como layout raiz, tá? O Drawer Layout. E as exigências de duas views, né? Um para servir de layout de conteúdo e outra que é o list view, que vai ser o que vai vir por cima aí, tá ok? Então vamos mandar rodar aqui. Então tá aí nossa aplicação, tá? Então vou abrir aqui o menu, frag1, opa. Então tá aí o nosso fragment1. Vem aqui, frag2, nosso fragment2, tá? E se eu tiver mais coisas aí no menu, eu posso estar trabalhando com mais coisas nesse Navigation Drawer aí, tá ok? Então, é um recurso bem simples do layout do Android aí, tá? E pode ser interessante, hein? Dependendo do que você quer disponibilizar de navegação para o usuário aí, tá ok? Só uma coisa, tá? Antes de vocês trabalharem com Drawer Layout, quando for trabalhar, dá uma lida na documentação, tá? Porque ele tem alguns guias em relação à parte de design do Drawer Layout, tá? Então é um componente que ele é tranquilo de trabalhar via programação, mas ele tem uma série de restrições em relação à parte de design dele. Então é interessante vocês darem uma buscada aí na documentação oficial do Android lá por Drawer Layout e ver quais são essas restrições de design que é imposto aí pela documentação, tá? Antes de sair utilizando aí ele
em todas as suas aplicações, tá ok? Mas é tranquilo, tá ok? Então esse é o nosso segundo exemplo aí de utilização de fragments, agora com um Navigation Drawer. E só fechar aqui. Vamos para o nosso terceiro exemplo aí. Então agora a gente vai fazer um exemplo aí utilizando abas no Android, tá ok? Então para isso daí a gente vai criar o nosso terceiro layout do nosso terceiro exemplo. Vamos pegar aqui lá no res, né? New Activity, Empty Activity. Vamos colocar aqui exemplo 3, tá? Marca lá como Launcher, para que a gente possa agora lançar esse terceiro exemplo aí, na hora que abrir o nosso aplicativo. Só esperar ele criar aqui tudo. Então tá aí nossa Activity 3, nosso layout. Basicamente o que a gente vai fazer aqui é trabalhar com as abas, e daí quando você selecionar uma aba, ele vai carregar ali dentro dessa aba ou o frag 1 ou o frag 2, tá? Dependendo da aba que você selecionar. Então a gente vai criar aqui um layout de container pra gente, que vai ser o nosso frame layout. Vamos colocar aqui match parent, e vamos colocar um ID para ele. Vamos colocar aqui container, tá ok? E aqui não precisa fazer mais nada. Agora a gente vai lá para o nosso código para começar a mexer um pouquinho com a questão das abas aí. Então, para que a gente possa trabalhar com abas, um outro detalhe importante é que o teu styles lá, né, o tema que você escolher, ele tenha uma action bar, tá? Então você tem que trabalhar aí com action bar, igual quando a gente trabalhou lá com action bar para fazer toda a parte do menu overflow, com a parte de busca na action bar, o menu contextual e todo esse tipo de coisa, tá? Então você precisa de um tema que tenha action bar para poder trabalhar com abas aí. Então vamos só recuperar aqui a nossa action bar. Private action bar, tá? Só toma cuidado aí para não selecionar a de suporte, tá? Só pega aqui a action bar nativa mesmo. E daí vamos inicializar ela aqui. Recuperar ela, né, na verdade. Get action bar. E daí na nossa action bar aqui a gente vai usar o set navigation mode action bar ponto navigation mode tabs, tá ok? Ele vai vir marcado para vocês, tá? Riscado, tá? Porque a navegação por abas, a partir da API 21, ela é marcada como aqui, ó, ela é marcada como deprecated, tá? Então, o que significa? Que a partir da API 21, a documentação oficial do Android recomenda que você não utilize abas para estruturar a navegação do teu aplicativo, tá? Mas eu estou mostrando para vocês aqui porque dependendo às vezes da tela que você vai fazer, é interessante trabalhar com abas. Ele ajuda a dividir um pouquinho melhor o conteúdo que você está trabalhando. Mas a partir da API 21, como o tema de design aí da API 21 e as posteriores é o Material Design, ele não prevê a utilização de abas dessa forma aqui, tá? Então, por isso que a utilização de abas em conjunto aqui com a Action Bar, ela é marcada como deprecated aí, tá? Mas como a gente está trabalhando com a API 19, na API 19 a navegação por abas ainda pode ser utilizada tranquilamente. Mas você também pode usar nas APIs maiores, tá? Só tenha em mente que o design para as APIs maiores, ele não prevê oficialmente a utilização de abas, tá? Porque eles acham que a interação com abas para o usuário é um pouco mais difícil do que trabalhar com outras formas de navegação aí dentro do aplicativo. Mas aqui a gente está recuperando a nossa action bar, dizendo para a nossa action bar que a gente vai trabalhar com abas. E daí a gente vai fazer o seguinte aqui, ó, action bar ponto
add tab, tá? Então tudo que tem relacionado a abas ali, ele sempre vai vir marcado, tá? Então, mas não tem problema. Daí a gente vai criar a nossa aba aí, actionbar.new tab .set text. Vamos colocar aqui fragment1 .set tab listener, tá? A gente já vai criar o listener das tabs e set tag frag1. Vamos copiar aqui, a gente vai criar duas abas aí. Aqui, fragment2, frag2. Vamos dar uma alinhada aqui no conteúdo aí, beleza. Então aqui no nosso, quando você trabalha com as abas, ele pede para que você vincule um listener para essas abas aí. Então a gente poderia criar o listener aqui mesmo, tá? Igual a gente já fez com botões, como a gente já faz com list view e tal. Mas eu vou fazer separado, tá? Pra ficar um pouquinho mais fácil só de enxergar aí. Então vocês vão vir aqui dentro do pacote aí, tá? Botão direito, new Java class. Vamos criar aqui meu tab listener. Então temos aí nosso listener aí. E aqui a gente vai implementar o nosso tab listener, tá? Mesma coisa, só toma cuidado para não pegar o listener lá das bibliotecas de suporte, tá? E daí vamos implementar os métodos aqui. Então a gente tem três métodos para implementar. Um que é chamado quando a tab que você marcou, né, a aba que você selecionou, ela é selecionada. Um que é chamado quando a aba é desselecionada e outro que é chamado quando a aba é resselecionada. Na prática mesmo você acaba trabalhando só com esse aqui, tá? Que é quando a aba é selecionada, que daí você tem que carregar o conteúdo aí. Mas você tem essas outras duas opções também para você poder estar trabalhando aí. E a gente vai precisar trabalhar aqui também com um fragment, tá? Nosso listener aqui ele vai carregar um fragment, então vamos só criar um aqui para que a gente possa trabalhar. Vamos importar aqui. E daí vamos criar um construtor aí que recebe o fragment, beleza. Daí aqui no nosso onTab selected, a gente vai pegar aqui, ele já tem um fragment transaction, justamente porque as abas elas já são previstas para serem utilizadas com fragments, né? Então ele sozinho já faz toda a parte de pegar o fragment manager pra gente, já faz o commit, tá? Então você só tem que usar a transação realmente para adicionar ou para substituir, remover um fragment aí, tá ok? Então a gente vai pegar aqui o nosso fragment transaction, replace, daí vamos pegar o nosso container aqui, o nosso frag que está lá como propriedade da classe aí. E por último o identificador, né? Que daí a gente vai pegar da nosso parâmetro tab ali que está vindo. A gente vai fazer assim, ó, get tag ponto to string. Beleza? E daí aqui a gente vai só criar aqui o nosso listener ali, meu tab listener, recebe um fragment, no caso aqui a gente vai passar o frag1 e aqui new tab listener, opa, agora foi tudo, meu tab listener new frag2. Então tá aí, ó, bem simplesinho de ser trabalhado, tá? Vamos mandar rodar aqui. Então, nosso aplicativo aí não abriu as abas porque o nosso manifest está perdidão aí, né? Ó, ele ficou lá com dois main launcher, né? De como ele não sabe qual que tem que usar, ele vai pegar um deles aí. Vamos tirar aqui do nosso exemplo 2. Só o exemplo 3 que a gente precisa carregar aí. Vamos mandar rodar de novo. Então aí agora nosso aplicativo agora com as abas aí, né? A aba fragment1. Vem aqui selecionar a minha aba fragment2 aí. Tá? Então eu tenho o meu fragment1 e o meu fragment2, tá?
Não é tão comum você trabalhar com muitas abas, tá? Então, só quando você for utilizar abas, se contenha na utilização, tá? Então, tipo, umas duas, três abas aí, tá de bom tamanho para o teu aplicativo, tá? Não exagere muito porque você tem que imaginar que o usuário tá trabalhando com o smartphone, o tamanho da tela é reduzido, tá? Então, a pessoa não tem tanto espaço para ficar apertando nas abas. E ela pode acabar sem querer abrindo uma outra aba que ela não queria, tá? Então, por isso que justamente as abas foram removidas aí do padrão de interação a partir da API 21, tá? Mas se você manter uma certa coerência aí na utilização delas aí, tá? Usar aí duas, três no máximo aí, dá para trabalhar tranquilamente, tá ok? Então tá aí nossas abas. É, esse foi um outro exemplo, né? Esse é o nosso terceiro exemplo aí, trabalhando com fragments, tão mais simples quanto o Navigation Drawer, né? Então, para que você trabalhe com abas aí, você vai trabalhar com a ideia dos fragments, né? Com um container para você substituir lá, e daí só recuperar a action bar e adicionar as tabs que você quer trabalhar e criar o listener que vai ser responsável daí por colocar esses fragments aí nos espaços deles aí, de acordo com as abas que estão selecionadas, tá? Então é extremamente simples de trabalhar, não tem muito problema aí. E para a gente fechar aí o nosso exemplo 4, vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu só pegar aqui. Vou fazer aqui, new activity, empty activity. Vamos criar aqui exemplo 4. Marca como launcher também. Dá um finish aí. Já vamos aproveitar mexendo no manifest aqui, ó, porque ele fica ali. Não sei porquê. Essa versão do Android Studio está deixando a marcação do intent filter aí. Não deveria deixar, mas tudo bem. Vamos só fechar aqui. Para esse último exemplo aí nosso de utilizações do Fragment aí, a gente vai trabalhar aqui com um componente que ele faz com que o nosso layout ele se transforme em algo parecido com uma galeria de fotos, que o usuário pode pegar aqui, por exemplo, na tua tela e passar o dedo de um lado para o outro, tá? Por exemplo, ele vai puxar aqui da direita para a esquerda e de conforme o usuário vai passando, vão vindo novas telas aí do teu aplicativo para que ele possa interagir, tá? Então, isso daí que a gente vai trabalhar agora aí. Vocês vão ver como trabalhar. Esse componente é o View Pager, tá? Existem alguns componentes que fazem algo parecido aqui pra gente dentro do Android aí. Cadê? Temos aqui, ó, View Flipper, View Switcher, tá? Vai de vocês estarem dando uma buscada no Google aí, ver a documentação oficial, como que esses componentes funcionam, tá? Às vezes pode ajudar em alguma coisa aí. Mas eu vou mostrar esse aqui para vocês que é o View Pager, tá? Vamos só colocar ele aqui, nosso View Pager. Vamos colocar aí Match Parent, um ID para ele aí, View Pager, beleza. Então a gente tem o View Pager. O View Pager, igual o Navigation Drawer, ele é um componente que ele foi incluído nas bibliotecas de suporte, tá? Então ele só está disponível para utilização aqui dentro. Não tem versão nativa dele, tá? Normalmente componentes nativos aparecem aqui para a gente na paleta de componentes. Então ele só está disponível a partir das bibliotecas de suporte. Então por isso que a gente tem que trabalhar com ele via XML para poder colocar ele aí, tá ok? E daí tem um outro detalhe na utilização do View Pager, que é o seguinte aí. Quando a gente for trabalhar com ele, você trabalhar na mesma versão da biblioteca de suporte dele, que é a versão 4, você vai ter que converter toda a tua aplicação para trabalhar com a biblioteca de suporte, tá? Então você vai ter que trabalhar com Activity de suporte, você vai ter que trabalhar com Fragment de suporte,
tá? Então, às vezes, dependendo do tamanho da tua aplicação, fica meio chato para fazer isso daí você ter que ficar mudando as coisas. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma versão da biblioteca de suporte que deixa a gente trabalhar com o View Pager sem a necessidade de alterar, sem usar Activity e Fragments da parte de suporte. Para fazer isso daí, vocês vão vir aqui no Gradle de vocês, tá? Pega esse segundo item aqui, tá? Abre lá. E a gente vai colocar aqui compile com Android suporte. Agora só deixa eu procurar aqui para mim ver bem certinho qual que é o nome disso aqui, porque se ele carregar errado, dá uma zica aí. Aqui. Então vamos lá. Suporte versão 13, que é a que a gente vai utilizar. 23.3.0, tá? Então a gente está carregando aqui a biblioteca de suporte, pedindo para compilar junto, uma que é a versão 13 para que a gente possa poder estar trabalhando, tá? Feito isso daí, só mandar sincronizar aqui o Gradle, daí ele vai checar essas dependências, baixar aí e gerar o projeto de volta pra gente. Então, ó, tá fazendo o trabalhinho dele lá. Vamos só aguardar aí. Então, ó, o Gradle terminou o trabalho dele. Só fechar lá, que a gente pode fechar também. E só vamos deixar aberto aqui agora pra gente poder estar trabalhando aí no nosso View Pager aí, tá ok? Então, a gente vai fazer o seguinte aqui. Vamos pegar aqui o nosso View Pager. O componente, ele é da versão da biblioteca de suporte da versão 4, tá? Não tem problema. É isso aí mesmo. E vamos recuperar ele da nossa interface. View Pager. Find View by ID. Beleza. ViewPager.set adapter. Quando a gente trabalha com o ViewPager, ele pede para que a gente trabalhe com o adapter. Isso aqui é parecido com o ListView, tá? O ListView ele vai mostrar um array de dados que pode ser coisas de um banco de dados, pode ser alguma coisa que vem de um XML. Ele não sabe de onde que vem essas informações que ele tem que mostrar. Ele sabe que ele tem que pegar essas informações e mostrar em forma de lista. O ViewPager é a mesma coisa, ele vai funcionar como se fosse tipo um design de paginação, tá? Só que ele não sabe de onde vêm essas páginas, tá? Então você tem que criar um adapter que devolva para o ViewPager as páginas que ele tem que ir mostrando aí conforme o usuário passa o dedo de um lado para o outro na tela, tá ok? Então a gente vai criar esse adapter aí. Para facilitar a criação desse adapter aí, a gente vai fazer ele na nossa própria classe aqui agora, tá? Então a gente vai criar uma classe interna aí, vou colocar aqui private class frags page adapter extends, e aqui que agora vem o detalhezinho, tá? Só cuidado aí na hora de selecionar, ó, fragment pager adapter, tá? Pode ver que ele tem, ó, da versão 4 e da versão 13. Se vocês pegarem da versão 4, é a situação onde você tem que trabalhar com tudo como se fosse da biblioteca de suporte, tá? A activity tem que ser da biblioteca de suporte, os fragments, né, o frag 1 e o frag 2 aqui que a gente vai trabalhar, eles têm que estender o fragment da biblioteca de suporte. Então você tem que mudar muita coisa, tá? Então pega da versão 13, tá? Que o da versão 13 deixa você trabalhar com activity, com os fragments da versão nativa, tá? Então vou colocar aqui. Ó, só cuidado aí para pegar a versão 13 mesmo, tá? Senão dá zica aí. Vou implementar os métodos aqui. Então ele pede para a gente implementar dois métodos. Esse fragment pager adapter, tá? Um deles é o getCount, que retorna a quantidade de páginas que vai ter no teu viewpager. Tá? Isso aqui você pode setar de forma estática mesmo. No nosso caso, como a gente tem dois fragments aqui, a gente vai colocar 2. Tá?
e o getItem retorna a página daquela posição. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte, que é, vamos criar uma lógica bem simplesinha aqui. Se for na posição 0, eu retorno o frag1, e se não, se for qualquer outra coisa, eu retorno o meu frag2 aí, tá ok? E daí ele está dando um vermelhinho aqui, porque ele está dizendo que não existe um construtor default ali, que ele exige que seja criado também. Então, vamos criar o nosso construtor default aqui, né? Então, construtor. O construtor default dele ali recebe um fragment manager, tá? E daí ele mesmo faz o set ali. Por que que ele recebe um fragment manager, tá? O fragment page adapter, ele permite que você trabalhe com as páginas do view pager, sendo que essas páginas são fragments, tá? Então ele mesmo pega e cuida de fazer o fragment transaction, de fazer o commit para você. A única coisa que você tem que fazer é instanciar o fragment, tá? Então é bem simplesinho de trabalhar aí. E daí aqui no nosso set adapter, a gente vai pegar aqui o new frag page adapter e o get fragment manager, tá? Se você estivesse usando a versão 4 aqui você teria que fazer isso aqui, ó, get. Eu não sei se ele vai aparecer aqui. Ele só aparece o get fragment manager aqui. Mas ele tem uma versão de suporte, tá? Que é get support fragment manager, tá? Então você teria que trabalhar daí com a versão de suporte para também recuperar o fragment manager aí, tá ok? Se você trabalhasse só com a versão 4. Get fragment manager. Agora acho que está sobrando parênteses aí, não tá? Não. Beleza. Feito isso daí, manda rodar lá. Então é o nosso aplicativo. E daí agora o que o View Pager faz, ó? Se eu passar o dedo aqui de um lado para o outro, ó, ele puxa o próximo fragment e dá o aviso visual para o usuário de que, ó, que acabou o conteúdo. Então posso puxar, tem a mesma coisa lá, ok? Então ele funciona como se fosse, como eu falei, é como se fosse tipo uma galeria de fotos aí, tá? Então você pode trabalhar com as telas do teu aplicativo dessa forma aí também, tá? Só indique para o usuário, logicamente, que existe telas para o lado, né? Porque se você colocar só assim, ó, o fragment, o usuário vai descobrir por acaso que existe alguma tela do lado lá, tá? Então, se você for trabalhar com View Pager, aí, pelo menos informe o usuário que tem telas do lado lá que ele pode estar trabalhando também, tá? Senão você cria alguns probleminhas de interação aí que não tem necessidade. E o View Pager, assim como todos os outros componentes que a gente tem no Android, ele também tem um listener dele próprio, tá? Caso você queira utilizar, você pode vir aqui no do lado da tua activity lá e implementar aqui, implement on page change listener. Daí ele tem 3 métodos ali para ele implementar, tá? On page screw, que é quando tá ocorrendo esse movimento, tá fazendo esse movimento, ele tá chamando aquele método ali, onPageScrewed. Quando a página aparece inteira, é onPageSelected e tem o onPageScrewStateChanged, que é conforme vai mudando os status ali, conforme você vai rolando a página, tá? Então, caso você precise fazer alguma coisa aí, eu acredito que o mais útil aqui mesmo dos métodos seja o onPageSelected, tá? Que de repente você pode fazer alguma coisa aí para combinar com as abas, com o Navigation Drawer, alguma coisa aí, tá? Fora isso daí, os outros seria mais para mexer com alguma coisa de design mesmo e da interface, conforme você vai rolando o View Pager, tá ok? Então esses aí são alguns exemplos de coisas que vocês podem fazer e utilizando o Fragment. O View Pager também tem um pouquinho mais de coisa na documentação oficial, tá? Então vocês podem ir lá e procurar por View Pager e dar uma aprofundada aí. Tem bastante coisa que dá para aprender com ele aí, tá ok? Então, da nossa aula de hoje é isso aí, pessoal. Até a próxima.